Durante muitos anos, a história de Majin Buu parecia simples. Dragon Ball nos ensinou que ele havia sido criado pelo mago BBG há cerca de 5 milhões de anos. Essa era a versão oficial, repetida tanto pelos personagens quanto pelos fãs durante décadas. Mas aí veio Dragon Ball Daima, e tudo mudou. A série revelou que, na verdade, a responsável por criar Majin Buu teria sido Marba, a lendária bruxa do Reino dos Demônios. Só que existe um problema. Quando juntamos essa informação com o que foi mostrado em Dragon Ball Super, além de uma antiga entrevista do próprio Akira Toriyama, percebemos que nenhuma dessas explicações conta toda a história. Na verdade, existe uma peça desse quebra-cabeça que passou despercebida por muita gente, e ela muda completamente a forma como enxergamos a origem de Majin Buu. Neste vídeo, vamos reunir todas as informações oficiais já reveladas para entender quem, ou melhor, o que Buu realmente era antes de se tornar o demônio que conhecemos. E pode acreditar, no final, talvez você nunca mais veja esse personagem da mesma forma. Para entender essa história, primeiro precisamos voltar ao que Dragon Ball Z nos apresentou. Na obra original, os Kaioshins explicam que Majin Buu foi criado por BBG há aproximadamente 5 milhões de anos. Depois disso, o mago passou a utilizar essa criatura como sua principal arma de destruição, enviando-a para atacar o Universo 7. Foi durante esse período que vários Kaioshins acabaram sendo mortos, até que algum tempo depois, Buu foi finalmente selado dentro de seu casulo. Durante anos, essa explicação parecia suficiente, só que conforme a franquia continuou se expandindo, novas informações começaram a preencher lacunas que antes nem imaginávamos que existiam. Uma das mais importantes apareceu muitos anos depois, durante a saga Moro, em Dragon Ball Super. Foi ali que Toyotaro aprofundou algo que Dragon Ball Z havia mostrado apenas superficialmente: o funcionamento das absorções de Majin Buu. Sempre que Buu absorve alguém, ele não ganha apenas um aumento temporário de poder. A vítima fica aprisionada dentro do seu corpo, envolvida por um casulo, enquanto suas habilidades, sua energia e até suas características vão sendo incorporadas lentamente por Buu. Foi exatamente isso que aconteceu com Gohan, Gotenks, Piccolo e tantos outros durante a saga clássica. Se Goku e Vegeta não tivessem resgatado todos eles do interior de Buu, provavelmente nenhum teria sobrevivido. Mas existe uma absorção que funciona de maneira completamente diferente de todas as outras, a do Grande Kaioshin. E é justamente aqui que a história começa a tomar um rumo inesperado. Segundo as informações reveladas em Dragon Ball Super, quando Buu absorveu o Grande Kaioshin, algo completamente fora do padrão aconteceu. Em vez de simplesmente aprisionar sua vítima e consumir seus poderes, como sempre fazia, o processo foi invertido. A influência do Kaioshin foi tão grande que sua bondade passou a dominar o corpo de Buu. Foi nesse momento que surgiu o Majin Buu, que conhecemos como Fat Buu. Essa transformação foi muito mais profunda do que apenas uma mudança de aparência. Além da força absurda que já possuía, Buu passou a carregar também o poder divino do Grande Kaioshin. E isso explica um detalhe que só seria desenvolvido muitos anos depois. Durante a saga Moro, descobrimos que o Grande Kaioshin havia enfrentado o feiticeiro Moro no passado e selado boa parte de sua magia. Como Buu absorveu esse Kaioshin, ele acabou herdando também esse poder. Ou seja, dentro de Fat Buu coexistiam habilidades mágicas extremamente antigas, energia divina e o enorme poder destrutivo do Buu original. Tudo isso reunido em um único corpo. Mas existe um detalhe ainda mais curioso. Se observarmos todas as outras absorções realizadas por Buu, percebemos um padrão muito claro. Quem é absorvido perde completamente o controle da situação. No caso do Grande Kaioshin, aconteceu exatamente o contrário. Foi a essência bondosa do Kaioshin que passou a controlar Buu. E isso levanta uma questão muito interessante. Será que aquele ainda era realmente o Buu original? Ou estávamos vendo uma criatura completamente diferente? Essa dúvida parece simples, mas ela é fundamental para entendermos o restante dessa história. Em Dragon Ball Z, quando Fat Buu expulsa toda a maldade acumulada dentro de si, nasce uma nova criatura, Evil Buu. Durante muito tempo, muita gente interpretou esse personagem apenas como a parte maligna de Fat Buu, ganhando forma física. Mas, depois das informações reveladas em Dragon Ball Super, essa interpretação talvez esteja incompleta, porque existe uma possibilidade muito mais interessante. E é justamente ela que começa a explicar qual era a verdadeira natureza de Buu antes mesmo da existência de BBG, e até de Marba. Se a influência do Grande Kaioshin era tão forte a ponto de dominar o corpo de Buu, uma pergunta surge quase automaticamente.
O que aconteceu com a personalidade original dessa criatura? Dragon Ball Z nunca respondeu isso de forma clara, mas Dragon Ball Super nos deu pistas suficientes para montar essa resposta. A explicação mais aceita é que quando o grande Kaioshin foi absorvido, sua alma acabou assumindo o controle do corpo de Buu. Enquanto isso, a essência maligna do verdadeiro Buu permaneceu adormecida, presa dentro do próprio corpo. Em outras palavras, durante todos aqueles anos, Fat Buu não era apenas um personagem com duas personalidades. Era um único corpo dividido entre duas essências completamente opostas. De um lado, a bondade herdada do Kaioshin, do outro, a natureza destrutiva da criatura original. Isso ajuda a explicar um momento que sempre chamou a atenção dos fãs. Quando toda a maldade é expulsa de Fat Buu, nasce Evil Buu. À primeira vista, parece apenas uma manifestação física dos sentimentos negativos acumulados ao longo do tempo. Mas, olhando para tudo o que Dragon Ball Super revelou, essa cena pode ter um significado muito maior. Talvez Evil Buu não represente apenas a maldade de Fat Buu. Talvez ele seja justamente a essência da criatura ancestral que ficou aprisionada desde a absorção do grande Kaioshin. Se essa interpretação estiver correta, Evil Buu seria a forma mais próxima do verdadeiro Buu antes de todas as mudanças que conhecemos. E isso muda completamente a forma de enxergar esse personagem. Outro detalhe reforça ainda mais essa possibilidade. Mesmo separado de Fat Buu, Evil Buu continua carregando todas as habilidades mágicas que existiam naquele corpo. Isso inclui técnicas que originalmente pertenciam ao grande Kaioshin e também a energia mágica ligada aos acontecimentos da saga Moro. Ou seja, a separação não dividiu apenas o corpo, ela redistribuiu tudo aquilo que havia sido acumulado ao longo de milhões de anos. Essa é uma informação importante porque mostra que Buu nunca foi apenas um guerreiro extremamente poderoso. Desde o início, ele sempre esteve ligado a forças mágicas muito além da compreensão dos próprios personagens. Mas é justamente quando Dragon Ball Daima entra nessa história que tudo parece ficar ainda mais confuso. A série apresenta Marba, uma poderosa bruxa do reino dos demônios, especializada na criação de Majins. E, durante a trama, somos informados de que ela foi a responsável por criar Majin Buu. Quando essa informação apareceu pela primeira vez, muita gente acreditou que finalmente a origem do personagem havia sido resolvida. Só que basta analisar um pouco mais para perceber que essa explicação levanta novas perguntas. Se Marba realmente criou Majin Buu do zero, por que nenhuma de suas outras criações chegou sequer perto daquele nível de poder? Esse é um detalhe que o próprio Dragon Ball Daima faz questão de mostrar. Majin Ku e Majin Duu são fortes, mas estão muito longe de representar uma ameaça comparável à de Buu. Na verdade, boa parte da força deles vem justamente da pequena quantidade de células de Buu, utilizada durante o processo de criação. Isso significa que o elemento mais importante não foi a magia de Marba, foi o material utilizado. E existe outro exemplo dentro do próprio universo de Dragon Ball que ajuda a entender essa lógica. Pense no trabalho do Dr. Maki. Ele nunca criou guerreiros absurdamente poderosos apenas com tecnologia. Na maioria das vezes, utilizava como base organismos que já possuíam habilidades extraordinárias. Foi assim com Cell, que reuniu células de Goku, Vegeta, Frieza, Piccolo e vários outros lutadores. O verdadeiro diferencial não estava apenas no cientista, estava na matéria-prima. Com Marba parece acontecer exatamente a mesma coisa. Ela domina a técnica de criar Majins, mas isso não significa que consiga fabricar qualquer criatura do zero. Pelo contrário, tudo indica que ela depende de um organismo base para realizar esse processo. Dragon Ball Daima praticamente confirma isso quando mostra que Majin Ku nasceu utilizando uma semente de Saibaiman. Ou seja, Marba não criou uma nova forma de vida, ela transformou uma que já existia. E se isso vale para Majin Ku, por que seria diferente com Majin Buu? Essa é a pergunta que muda completamente a discussão. Talvez Marba nunca tenha criado o Buu do zero. Talvez ela apenas tenha transformado uma criatura muito mais antiga em um Majin. Mas que criatura seria essa? A resposta para essa pergunta não aparece em Dragon Ball Daima. Ela foi dada anos antes, pelo próprio Akira Toriyama. E é justamente essa declaração que conecta todas as peças desse quebra-cabeça. A declaração de Akira Toriyama foi publicada em 2014. Na época, muita gente não deu tanta atenção a ela. Mas olhando hoje, depois de tudo o que Dragon Ball Super e Dragon Ball Daima acrescentaram à história, percebemos que essas poucas linhas mudam completamente a origem de Majin Buu. Toriyama explicou que Kaioshin estava enganado quando afirmou que BBD havia criado Buu. Na verdade, BBD apenas encontrou uma forma de despertá-lo. Isso significa que Buu já existia muito antes de BBD aparecer. Muito antes dos acontecimentos mostrados em Dragon Ball Z
e provavelmente muito antes de qualquer registro conhecido pelos próprios Kaioshins. Segundo Toriyama, Buu atravessava eras inteiras, alternando longos períodos de sono com momentos em que despertava apenas para destruir tudo ao seu redor. Durante esse ciclo interminável, ele absorvia cada vez mais a energia negativa existente no universo. Quanto mais tempo passava, mais violento ele se tornava. Esse detalhe é extremamente importante, porque muda completamente a natureza do personagem. Buu deixa de ser apenas uma criação mágica. Ele passa a ser uma entidade primordial, uma criatura que sempre existiu, quase como uma força da própria natureza. E existe outro detalhe curioso. Sempre que falava sobre essa origem, Toriyama se referia simplesmente como Buu, não como Majin Buu. Pode parecer apenas uma diferença de nomenclatura, mas conhecendo o cuidado que Toriyama costumava ter com esses detalhes, dificilmente isso foi por acaso. Talvez exista uma separação muito clara entre essas duas versões. Buu seria a criatura ancestral. Majin Buu seria o resultado de uma transformação ocorrida muito tempo depois. E é justamente aqui que Dragon Ball Daima entra na história. Se Marba realmente dominava a técnica de criar Majins, utilizando outras criaturas como base, e se Buu já existia antes dela, então a conclusão parece bastante lógica. Marba provavelmente nunca criou Buu. Ela transformou Buu. Essa interpretação resolve praticamente todas as contradições apresentadas até agora. Explica por que Dragon Ball Daima atribui sua criação a Marba. Explica por que Toriyama afirma que Buu já existia desde tempos imemoriais. E também explica por que nenhuma outra criação de Marba chegou perto daquele nível de poder. Porque o verdadeiro poder nunca veio dela. Veio da criatura que ela utilizou como matéria-prima. Pensando dessa forma, tudo começa a fazer sentido. Majin Kuu nasceu a partir de um Saibaiman. Da mesma forma, Majin Buu pode ter surgido a partir de uma entidade ancestral extremamente poderosa que já existia no Reino dos Demônios muito antes de qualquer um daqueles personagens. Marba apenas realizou o processo que conhecia. Ela deu uma nova forma àquela criatura. Foi nesse momento que Buu passou a existir como Majin Buu. Mas então surge outra pergunta. Como Bibidi entrou nessa história? A resposta nunca foi mostrada oficialmente. Ainda assim, algumas pistas permitem montar uma hipótese bastante consistente. Bibidi era um habitante do Reino dos Demônios, o mesmo lugar onde Marba vivia. É perfeitamente possível que os dois já se conhecessem, talvez fossem aliados. Talvez mestre e discípulo, ou talvez apenas dois usuários de magia extremamente poderosos. Em algum momento, Bibidi pode ter conseguido colocar as mãos nessa criatura adormecida. Depois disso, ela teria sido levada até Marba para passar pelo processo de transformação. Só que existe outra possibilidade igualmente interessante. Marba pode ter criado Majin Buu muito antes dos acontecimentos conhecidos. Bibidi simplesmente descobriu sua existência, roubou a criatura enquanto ela permanecia adormecida, e aprendeu como despertá-la sempre que desejasse. Curiosamente, essa ideia também conversa com outra declaração feita por Toriyama. Segundo ele, Bibidi não criou Buu, ele apenas conhecia a maneira de acordá-lo de seu longo sono. Isso encaixa quase perfeitamente com tudo o que Dragon Ball Daima mostrou anos depois. Se essa reconstrução estiver correta, a história seria mais ou menos assim. Primeiro existia apenas Buu, uma entidade ancestral ligada ao caos e à destruição. Depois surgiu Marba, que utilizou essa criatura como base para criar um Majin. Anos mais tarde, Bibidi encontrou esse novo ser e passou a usá-lo como sua arma mais poderosa. Foi justamente por causa dessa relação que durante milhões de anos, todos acreditaram que Bibidi era seu criador, quando na verdade ele apenas foi o responsável por libertar essa força novamente. Mesmo assim, ainda existe uma pergunta sem resposta, talvez a maior de todas. Se Buu já existia desde o início dos tempos, quem criou Buu? Essa é uma informação que nem Dragon Ball Daima, nem Dragon Ball Super e nem o próprio Toriyama chegaram a revelar. Será que ele nasceu junto com o universo? Será que surgiu no Reino dos Demônios? Ou será que existe uma entidade ainda mais antiga por trás de tudo isso? Por enquanto só podemos especular, mas, sinceramente, esse talvez seja um dos maiores mistérios que Dragon Ball ainda guarda. E é justamente por isso que eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa teoria faz sentido? Na sua visão, Marba realmente criou Majin Buu? Ou ela apenas transformou uma criatura muito mais antiga? E, principalmente, quem você acha que criou o Buu original? Conta aqui nos comentários. Quero muito ler as teorias de vocês, porque esse assunto ainda rende muitas discussões. E se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo analisando justamente essa última pergunta. Quem criou o Buu ancestral e qual era o seu verdadeiro papel no Reino dos Demônios? Se curtiu essa análise, já deixa o like, se inscreve no Flickon e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.
Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.